Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente dar continuidade no nosso curso de aplicações bilineares e tensores, né? Hoje nós vamos fazer mais uma parte de revisão, né? O assunto de hoje vai ser a parte, um pouco de algumas coisas sobre álgebra linear, tá? Então nós vamos usar os conceitos de álgebra linear para estar desenvolvendo ali a transformação linear e aí chegar na matriz jacobiana, ok? Então vamos lá, sem muitas delongas. Então vamos iniciar aqui, né? Deixa eu só puxar o meu cursor, tá? Então, na última aula, nós definimos o que é uma função diferenciável, né, num ponto, diferenciabilidade, né? E aí nós mostramos que a transformação linear, a imagem da transformação linear é a derivada direcional, tá? Então, vamos fazer aqui alguns comentários rapidamente. Então, nós fizemos o seguinte, ó, né? A transformação que define a diferenciabilidade, a imagem, nós mostramos que era a derivada direcional, tá certo? Tá? E aí nós fizemos alguns comentários que, por analogia ao que nós fizemos na reta ou que fizemos no Rn em R, né? Na verdade, assim, né, a transformação linear que define a diferenciabilidade, nós chamamos ela de derivada de f no ponto A. Tá? Então, o operador, tá? O operador t é o que a gente chama de derivada. Tá? É o que a gente chama de derivada. Então, o que é a derivada? A derivada é uma transformação linear. Tá? Deixa eu só anotar aqui então. A derivada é uma transformação linear. Agora, o que ocorre é que você tem um operador f', né? Então, veja só, é evidente que a transformação linear ela depende também do ponto, né? Que a cada ponto você vai ter uma transformação linear. Então, isso permite você definir o operador f'. Tá? O operador f'. Nós vamos falar um pouco mais desse operador f' daqui a pouco, tá? A gente tem que definir primeiro outros espaços aqui. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente aqui então, tá? Então nós temos aqui embaixo, né, igual eu comentei, transformação linear. A imagem da transformação linear é a derivada direcional, que é um vetor no Rm. Perfeito, tá? Então vamos lá. Aqui a gente está definindo um conjunto, né, chamado de LUV, o conjunto das transformações lineares que sai de U em V. Então esse conjunto ele é um espaço vetorial, tá certo? Então, sim, agora definindo o f'. Então, o f' nós podemos ver ele como um operador que sai do Rn para o conjunto L, Rn em Rm. Tá certo? Ou seja, né, nós temos aqui, dado um vetor no Rn, você vai e calcula o f' de A. Tá certo? Calcula o f' de A. Ou seja, estou dizendo aqui que o f' de A é um elemento deste espaço vetorial aqui, ó. E quem que é esse espaço vetorial? Né? É o conjunto das transformações lineares, que sai do Rn para o Rm. Tá? Então, deixa eu puxar aqui. Isso, tá aqui, ó. F' de A, então é um elemento deste espaço aí. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é o estudo de alguns assuntos de álgebra linear, para a gente chegar lá, desmembrar esse f' de A. Tá? Vamos tentar entender isso aqui. Então aqui uma notação clássica, né, de álgebra linear, as coordenadas de um vetor em relação a uma base fixada, né, uma base beta. Tá? Então nós temos uma base de um espaço U, né, e aqui a gente está tomando um V pertencente a U. Né? Então, por definição de base, né, pessoal? Por definição de base, V é uma combinação linear dos elementos da base. Então, esses coeficientes aqui, α1, α2, αn, são as coordenadas do vetor V em relação à base beta. Tá certo? E a notação que nós estamos utilizando é essa aqui, ó, um cochetinho, tá? E o beta aqui como índice. Tá? Então, toda vez que a gente vê, né, um V aqui, o cochetinho beta, significa que são as coordenadas do vetor em relação à base. Ok? Então, é uma notação clássica de álgebra linear que a gente estuda. Ok? Tá, então esse lema aqui, né, é o principal da aula de hoje, tá? Esse lema aqui. É claro que eu não estou escrevendo aqui o lema da forma, né, como se deve escrever, é só as ideias pinceladas aqui para a gente poder entender, tá? Então vejamos, ó, nós temos aqui uma base de U, né, U1 até o N, e nós temos uma base de V, que é o beta linha, que é o V1 até Vm. Agora nós estamos definindo várias transformações lineares, tá? Na verdade, existe uma quantidade aqui, já vamos falar sobre ela.
que é o seguinte, né? As transformações que saem de U para V, que é o BJI de U, que é QCI J V de I. Quem que é o QCI J? O QCI J é a jésima coordenada, a jésima componente, né, das coordenadas do vetor U na base beta. Tá certo? Então tá aqui, ó, QCI1, etc, QCN, tá? Então veja, o J, ele é um índice, né, que varia de 1 até N. O I é um índice que está variando de 1 até M, né, porque você tem que ver I, tá? Ou seja, nós estamos definindo aqui uma quantidade de N vezes M funções, tá certo? Então deixa eu puxar aqui, eu vou fazer uma linha, porque a gente ainda vai fazer mais coisas aqui. Então nós temos lá, né, BJI, né, aplicado num certo U, né, é um QCI VI, não é? Então, o vetor U, as coordenadas de U na base beta, é o vetor formado pelos QCIs, QCI1, etc, QCN. Aqui eu estou olhando o vetor coluna, tá? Isso aqui, né? Então, por exemplo, se nós queremos montar a função B12 de U, né? O que é B12 de U? Só para ficar claro, para todo mundo entender, tá? O que é o B12 de U? É o QCI. Qual QCI? Né? É o QCI1. QCI1 V2. Tá certo? Ou seja, esse U aqui, esse U, as coordenadas dele na base beta, é quem? É QCI1, etc. QCN transposto. Então você pega esse primeiro carinha aqui, pega a primeira componente e coloca aqui, ó, e multiplica por V2. Por que V2? Porque o índice aqui é 2. Tá? Bom, acho que ficou claro isso aqui, né? Não tem dificuldade nenhuma. Ok, então vamos seguir aqui o que a gente quer provar. A gente quer provar que o conjunto formado por estas funções lineares é uma base para o espaço das transformações lineares. Tá? Esse conjunto eu estou chamando aqui de BL, aqui ó, onde está meu cursor. Tá? BL. Perfeito. Então a gente quer mostrar que é uma base. Como é que a gente mostra que um conjunto é uma base? Tem várias alternativas, né? A gente vai usar a alternativa padrão aqui, que é mostrar a independência linear e mostrar que ele é um conjunto gerador. Ok? Então, para isso, a primeira conta que eu quero fazer com vocês é essa aqui, ó, né? Eu quero calcular BJI em UK. O que é esse UK? Esse UK, eu estou escrevendo aqui, mas vocês já vão ver, tá? Esse UK, pessoal, é um elemento da base de U, tá certo? Ele não é qualquer coisa, é um cara que está na base. Então eu quero calcular BJI de UK. Então vamos tentar fazer isso aqui, ó. Acabei de escrever. Vamos tentar fazer essa continha. Bom, então primeira coisa, eu preciso saber quais são as coordenadas do vetor UK na base beta. Isso é tanto trivial, por quê? Porque o K é um elemento da base beta. Então as coordenadas dele é o quê? É 0, etc, 0. Em algum lugar vai ser 1. Que lugar que é esse aqui, né? Na késima componente. Ó. Késima componente vale 1, né? E o resto é 0. Tá certo? Por quê? Porque ele é um elemento da base. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que o K é 0 vezes o 1 mais etc. 0 vezes o K menos 1. Dá para ver ali? Dá, né? Mais 1 vezes o K mais 0 nas demais lá, tá? Então tá aqui, ó, 0, 0, etc, 1, tá, ok? Perfeito. Então, o que vai acontecer aqui? Aí tem duas situações, né? Tem que analisar a relação do J e o K. Então, quando o J for igual a K, vamos olhar a definição aqui em cima, ó. Acho que dá para ver, né? Vamos olhar a definição do BJI, tá? Então, quando o J for igual a K, nós vamos utilizar o QCK. Bom, mas o QCK vale 1. Tá vendo aqui? Vale 1. Então vai ficar 1 vezes o VI. Né? Então, aqui vai ficar VI. Então, isso, né? Para a situação em que J igual a K. Tá? Agora, para J diferente de K, o que vai acontecer? Se o J é diferente de K, você vai usar o QCJ. Então não pode ser 1. As demais componentes são zeros. Então tá aqui, ó. Tá certo? Então BJI de UK
é VI para J igual a K e 0 para J diferente de K, tá? Então, voltando aqui, então é o que nós temos aqui, ó, tá? Perfeito, né? Então, VI, J igual a K e 0 se o J é diferente de K, ok? Beleza? Vamos seguir em frente, tá? Então, a ideia da prova, vamos provar que o conjunto é LI. Como é que a gente faz isso, né? A gente pega uma combinação linear nula e vamos mostrar que esses coeficientes aqui são todos nulos, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, isso aqui é uma função, tá? Um operador. Se o operador é zero, ele é zero em qualquer elemento, em particular nos elementos da base, tá? Então, nós calculamos aqui no certo o K. Quem que é esse o K? O K é um elemento da base beta, tá? Um elemento da base beta. Bom, então aqui nós utilizamos a definição de soma de funções, tá? Então vai ficar com esse somatório. Aqui acho que dá para fazer direto aqui mesmo. Ó. BJI de UK, o que a gente vai fazer aqui, gente? Ó, vamos rodar esse somatório aqui, tá? Deixa eu só mexer na minha tela aqui para ficar melhor. Isso, agora sim. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou com duas telas aqui, a outra eu estou ajeitando aqui, tá? Tá legal. Então vamos rodar esse J aqui, ó. J igual a 0, J igual a 1, etc. Em algum momento o J vai ser K, ele vai valer K. Quando ele valer K, isso aqui vai ser VI, e aqui vai ficar alfa KI. Ok? Deixa eu puxar. Vocês não estavam vendo o que eu estava fazendo aqui. Cadê? Eu perdi o cursor. Aqui. Isso. Agora sim. Então tá aqui, ó. Alfa KI VI. Bom, mas VI... então o I está variando, né? Os V's são elementos da base beta-linha, né? São elementos da base beta-linha. Então aqui você tem uma combinação linear dos elementos da base igual a zero. Bom, mas como os elementos são elementos da base, combinação linear zero significa que os coeficientes são zero, porque eles são LIs, tá? Então aqui basta você analisar agora para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3, etc. Para K igual a N. E aí você mostra então que todos os coeficientes são zeros. Perfeito? Então a gente prova aqui a independência linear. Ok. Agora vamos ver que ele é um conjunto gerador, né? O conjunto gerador. O que significa isso? Bom, a gente pega um elemento arbitrário do espaço e mostra que ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base, que é o que a gente está tentando provar que é base, tá? Então nós pegamos aqui uma transformação linear arbitrária desse espaço. E vamos fazer a seguinte conta. Bom, a seguinte conta não, aqui é simples, é só uma análise. Ó. T de UJ. O J, eu estou fazendo o J, elemento da base beta, base de U. Tá? Bom, mas T de UJ, ele mora no espaço V. Tá certo? Mora no espaço V. Então, se ele mora no espaço V, ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos VIs. Tá? Então, é essa combinação linear que eu estou me referindo, tá? Então esse J aqui é em relação a esse J e o I é o que está variando, tá? Eu coloquei em vermelho aqui, por quê, né? Porque a gente vai conversar sobre esse θ e J daqui a pouco, tá? Pessoal, esse teorema é importante para a gente entender o que a gente vai conversar, acho que já na próxima aula, que vai ser a última aula de revisão, tá? Então vamos prestar bem atenção nesse θ. Então vamos lá. Voltando aqui, a gente quer provar que é um conjunto gerador. Beleza. Então vamos calcular T de U. Quem que é U? U é um elemento de U, tá? Do espaço U, é um elemento arbitrário. Então se ele é um elemento arbitrário, ele é a combinação linear dos elementos da base, que está aqui no meu cursor, tá? Os que Cj aqui são as coordenadas do vetor U na base beta. Vamos usar a linearidade da transformação, chegamos neste resultado aqui, ok? T de UJ, né? T de UJ é este somatório, então vamos trocar ele aqui, trocamos o somatório. O XJ, vamos jogar ele aqui dentro, ok? XJ. Agora, que CJ de I é a definição de BJI, ok? Então, o que era o BJI de U? BJI de U é que CJ de I. Então, chegamos aqui. Bom, então com isso aqui, ó, T de U igual esta função aplicada em U, aqui é para U arbitrário, então você conclui que essa transformação linear é este operador. Mas este operador aqui é exatamente uma combinação linear dos elementos BJI. Ou seja, você acabou de mostrar então que o conjunto dos BJI é uma combinação, é um conjunto gerador, ele gera o espaço inteiro. Tá certo? Agora, perceba então que esse
θ e j é o mesmo, por isso que eu deixei em vermelho aqui, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, lá em diferenciabilidade, nós temos uma transformação linear que define a diferenciabilidade, certo? Tá. E essa transformação linear, ela é a derivada da aplicação no ponto A. Bom, mas então quer dizer que a derivada ela é uma transformação linear, então ela pode ser escrita como combinação linear dos elementos da base. Tá? Então a pergunta é quais são as coordenadas da derivada nessa base. Nós não precisamos fazer toda essa conta. Por quê? Porque está aqui, ó, é o mesmo θ. Né? Ou seja, as coordenadas da derivada, olhando como um vetor, tá? As coordenadas da derivada na base BL, que eu chamei aqui no lema, são as mesmas coordenadas do vetor TUJ na base beta'. São os θs. Então a gente não precisa fazer essa contarada para descobrir quais são as coordenadas. Não há necessidade. Tá? Isso que é o foco, pessoal. Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo e presta atenção de novo no que eu comentei. Tá? O θ e j, quando a gente olhar a derivada, a gente pode escrever a derivada como combinação linear desses elementos aqui. Tá? As coordenadas são os θs. Quem são os θs? Como é que a gente calcula os θs? Basta calcular a imagem de o j. O j são elementos da base beta. E aí você tem aqui os θs. Tá? Acho que vai ficar mais claro adiante. Então os θs são as coordenadas de t na base BL, que é o que nós acabamos de comentar aqui, e também as coordenadas de TUJ na base beta'. Então são os mesmos θs. Perfeito? Maravilha. Então na notação que nós colocamos aqui no começo, né? Então os θs aqui, que é o vetor coluna, tá? Vetor coluna. Então as coordenadas de TUJ na base beta' são os θs, tá? Agora aqui o que acontece, né? Para cada j a gente tem uma coluna. Então vamos olhar direto na forma de matriz isso aqui, olhando todos os j de uma vez só. E aí a gente define o que a gente chama de matriz coordenada. Né? Matriz coordenada dessa transformação com relação ao par de bases, tá, pessoal? As bases já estão fixadas. Claro que se você pegar outras bases, você vai ter uma outra matriz. Isso é uma discussão importante, mas na próxima aula, tá? Uma discussão bem importante que nós vamos ter na próxima aula. Então, a matriz de coordenada com relação a esse par de bases, quem que é? Você vai tomar a primeira coluna como as coordenadas do vetor t de 1 na base beta'. Tá? Na segunda coluna, você vai tomar as coordenadas do vetor t de 2 na base beta', e assim por diante. E a notação que nós vamos dar para essa matriz é esse cochetinho t, tá? Para identificar que a gente está falando em relação a essa transformação, e o beta', que são as bases fixadas. Tá? Então está aqui, ó, a matriz coordenada é formada pelos θs. Tá bom? Então a matriz coordenada é formada pelos θs. Perfeito. Então vamos seguindo em frente. E aí tem um lema, né, interessante, que diz que a ação de t sobre u pode ser calculada de forma matricial. Né? Aí que está a jogada aqui que a gente vai utilizar em diferenciabilidade. Então veja só, né? As coordenadas de t de u na base beta' pode ser calculada de forma nas operações matriciais. Né? Você tem uma matriz aqui vezes um vetor. Tá certo? Então eu fiz um diagrama aqui só para a gente conversar rapidinho sobre isso. Ó. Então nós temos aqui um espaço U e um espaço V, tá? De dimensão finita. Então dimensão N e dimensão M. Bom, o que acontece? Esses espaços aqui, vamos pensar assim, poderia ser o espaço dos polinômios, por exemplo. Tá? Eu não sei que espaço que é. O espaço U e o espaço V. Então a ação de T sobre U, então você tem U em U. A ação de t sobre u leva esse vetor lá no espaço V. Perfeito. Tá? Mas aí existe uma outra ação que representa esse t de u no espaço Rm. Tá? Por que é interessante trabalhar com vetores no Rn, no Rm? Né? Porque computacionalmente é mais fácil fazer isso. Né? As operações, é mais fácil trabalhar com matrizes do que trabalhar com transformações, por exemplo. Tá? Mas deixa eu esclarecer melhor aqui. Ó. Você tem aqui, vamos supor que seja um polinômio, e aqui você tem as coordenadas do polinômio na base beta, que é um vetor no Rn. Perfeito. E aqui é a mesma coisa. Então você pode concluir esse cara aqui
passando por uma operação matricial. E por que pode fazer isso? Porque existe um isomorfismo entre os espaços, um isomorfismo natural que existe, tá? Bom, então existe um teorema em álgebra linear que se os espaços, né, têm dimensão finita e têm a mesma dimensão, eles são isomorfos, tá? Isso é um teorema clássico de álgebra linear. Então, o que acontece com esse isomorfismo aqui? Aqui, pessoal, eu limpei um pouco a notação aqui para não ficar muito feia, tá? É assim, o isomorfismo significa o quê? Tem a mesma forma, tá? Isomorfismo significa isso, mesma forma. Então, os espaços têm a mesma forma, então tem as mesmas propriedades. Então, ao invés de olhar o espaço das transformações, o que você quiser olhar no espaço das transformações, você pode olhar no espaço das matrizes e tirar a mesma conclusão. Essa é a ideia, tá? Só que o isomorfismo que eu coloquei aqui, φ, ele é uma objeção linear, tá? Ele depende das bases. Então, a rigor aqui eu deveria colocar as bases aqui. Então, vamos pensar assim, ó, fixadas as bases. Isso é importante, tá? Fixadas as bases, nós definimos um isomorfismo que leva qualquer transformação linear para esta matriz aqui, ó, que é a matriz de coordenadas, tá? Esse é o isomorfismo que a gente está fazendo, ok? E da mesma forma, né, uma matriz aqui, você também existe uma transformação linear correspondente, tá ok? Então, guarda isso, tá? Fixada as bases, você consegue, então, esse isomorfismo. Ou seja, olhar para a transformação linear, olhar para as propriedades da transformação linear, é a mesma coisa que olhar para as matrizes, né? Fixada as bases, você trabalha, então, com matrizes, ok? Perfeito. Então, a ideia da prova, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, a prova está aqui, eu vou deixar essa prova para vocês analisarem, tá? É a única coisa que vocês vão ter que analisar com um pouco mais de cuidado, mas também não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças aqui. Está feito no lema anterior também, inclusive, é o T de U, tá? Veja, T de U é um cara que mora no espaço V. E aqui, ó, o que está entre parênteses aqui são as coordenadas de T de U na base beta', tá? Então tá aqui, ó. As coordenadas de T de U na base beta' são aqueles parâmetros ali que estão entre o parêntese. Então é isso aqui que você vai abrir, tá? Então abrindo isso aqui, você tem a matriz de coordenada e tem as coordenadas de U na base beta. Perfeito? Então esta propriedade aqui, pessoal, esse lema é o que nós vamos fazer em diferenciabilidade, ok? Então fechamos esta parte aí, tá? Até a próxima aula daqui a pouquinho, tá? Obrigado, valeu!